paz, amados irmãos. Mais um dia estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar algo que o Espírito Santo quer passar. E eu quero dizer mais uma vez, seja bem-vindo, Espírito Santo. Direcione tudo que vai ser falado. Tu és aquele grande amigo que não poderia faltar aqui. E eu creio que tudo que for falado aqui vai ser direcionado pelo Espírito Santo. Como vocês sabem, todas as nossas palavras têm um tema. O tema de hoje é Vencendo o Gigante. E aí você pode falar assim, Gilmar, que gigante é esse? O gigante aqui representa todo e qualquer problema que você esteja vivendo. Às vezes em nossas vidas tem problemas que são gigantes e que vêm e que nos atormentam e que muitas vezes trazem problemas enormes, desagradáveis. E é importante que você esteja atento a essa palavra, atento ao que o Espírito Santo vai direcionar, para que você entenda o que vai ser falado aqui e a importância. Como eu disse, a palavra é vencendo o gigante. Todos os versículos que nós lermos aqui hoje serão baseados em 1 Samuel 17. É o livro que fala a história de Davi e Golias e é algo que nós leremos. Nós não leremos todos os versículos, mas daremos uma sequência aqui para que vocês possam entender tudo que precisa ser falado. Começando aqui no versículo 4, diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos repetir aqui o último versículo 11, que fala: Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Nós vemos aqui Golias, ele se colocou para que houvesse alguém que pudesse enfrentá-lo. Ele achava que ele derrotaria facilmente o inimigo, então ele achou que não era necessário os exércitos se enfrentarem. Bastaria ele enfrentar um homem e ele venceria. Golias era prepotente. Golias, ele dizendo no popular, ele se achava o cara, ele achava que ele venceria tranquilamente. Mas nós vamos ver que a história não foi bem assim. Não foi tão simples. Para Golias, foi bem complicada. E o que nós vemos, irmãos? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção: Golias era um gigante que assustava, e ele tinha aproximadamente 2,90 metros, fazendo a conta dos côvados e do palmo. Golias tinha aproximadamente 2,90 metros. E o que acontece? Uma porta de uma casa, uma porta normal, ela tem 2,10 metros de altura.
Golias tinha 80 centímetros a mais, ele tinha 2,90 metros. Ele era um gigante? Era um gigante sim. Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente: ele era um gigante de 2,90 metros, aproximadamente. Mas ele não era um gigante de 5 metros, de 6 metros, de 10 metros. Ele era um gigante de 2,90 metros. Por que eu estou falando isso? Para você ter um cuidado. Cuidado para que você não enxergue o gigante maior do que ele é. Como eu falei, o gigante, nessa palavra aqui, nas nossas vidas, ele representa o quê? Ele representa o problema, a dificuldade que nós podemos estar vivendo. Só que eu quero colocar claro o seguinte: muitas vezes, com o seu olhar, o gigante, ele vai ser maior do que ele é na realidade. E aí você de repente fala: Gilmar, você mesmo fala que quem está na quentura da panela é que sabe a quentura. Realmente, eu falo isso. Quem sabe o problema é quem está no problema. Mas cuidado, porque você pode fazer com que esse gigante fique muito maior do que ele é. E quanto maior ele ficar, mais você vai ter dificuldade em derrotá-lo. Porque você mesmo colocou esse gigante num patamar de altura, numa coisa tão gigantesca, que você muitas vezes pode até se acovardar e ficar sem forças para lutar, e ficar sem forças para correr atrás. Porque o que acontece? Quando você começa a enxergar isso, você começa a ver que algo de anormal está acontecendo. Quando o gigante é muito maior do que você pensa. E aí você fala: 2,90 metros não é um gigante? Sim, mas um gigante que pode ser derrotado. E com a ajuda de Deus, irmãos, nós derrotamos todos os gigantes. Só que o modo que nós enxergamos esse gigante, nós podemos dar um valor a ele, uma superioridade que muitas vezes ele não tem. Por isso que no versículo 11 fala: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eles tiveram medo daquele gigante, daquele Golias. E cadê os guerreiros? Ali tinha guerreiros. Tinha o próprio Saul. Tinha homens ali que poderiam enfrentar aquele gigante. Mas eles olharam o tamanho daquele gigante e eles temeram e se espantaram. Então, o primeiro tópico hoje: não valorize o tamanho do gigante. Não valorize. Porque ele pode se tornar alguém muito mais poderoso do que ele é na verdade. Você tem que estar atento, porque esse gigante, ele tem como ser dominado, ele tem como ser derrotado. Mas se você colocá-lo num patamar muito alto, você vai ter dificuldade. Se você, quando olhar para esse gigante, você fizer assim, ó, ele vai ficar enorme. E você precisa estar atento. Você precisa ter cuidado. A forma que você vai olhar esse gigante, para que ele não pegue um tamanho maior do que ele tem. E no versículo 16 fala assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Como eu falei, ele achava que ele era invencível. Ele achava que ele podia vencer. E na verdade ele estava vencendo. Até aquele momento ele estava vencendo. Por quê? Como eu já falei várias vezes, o medo paralisa. As pessoas estavam sendo paralisadas pelo medo. Algo estava acontecendo. Eles não estavam conseguindo enxergar
que Golias podia realmente ser derrotado, mas eles estavam sendo paralisados. O medo paralisou e ninguém se oferecia para enfrentar aquele homem, para resolver essa situação. Aí no versículo 21 continua assim: os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E ouvindo as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar. O rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai. Isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Aí aqui a história começa a mudar. Aqui a história começa a ficar interessante. Quando Davi fala assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aqui Davi já começa a mudar essa história. Davi já começa a colocar o gigante no lugar dele. E começa a colocar que há um Deus. Ele estava afrontando o Deus de Davi. E aqui a história já começa a mudar. Porque Davi já colocou o gigante no seu lugar. No coração de Davi, na mente de Davi, aquele gigante não era visto como um gigante tão poderoso, não. E Davi colocou quem era ele para enfrentar, para afrontar o Deus de Israel. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. O povo repetia aquelas coisas, né? Que seria beneficiado, casaria com a filha do rei, né? E aí, outra coisa importante que ficou aqui. Quando Davi coloca essa posição, Davi já está diminuindo o tamanho desse gigante. O gigante já não é tão grande. É um gigante que pode ser dominado. Davi aqui teve uma ira, mas uma ira de amor ao Senhor. Uma ira de respeito ao Senhor. Que esse gigante ele não estava respeitando. E ele estava achando que venceria. Aqui a história já começa a tomar um outro rumo. E do mesmo modo nós também temos que agir assim, irmãos. Quando o gigante se aproxima, quando o gigante vem tentando nos derrubar, tentando nos humilhar, tentando nos encurralar, o que nós precisamos fazer? Reagir. Dizer quem é o nosso Deus. Botar o gigante no seu devido lugar. Nenhum problema, ele pode ser maior do que o nosso Deus. Nenhuma dificuldade pode ser maior do que o nosso Deus. Nenhuma dificuldade pode nos encurralar no canto, nos fazer ficar amedrontados, porque existe um Deus. E Davi aqui, ele colocou do que ele estava sentindo, irmãos, porque realmente havia uma afronta ao Deus de Israel. Eu vejo assim, Deus ele não precisa de uma defesa nossa, porque assim, Deus é Deus. Deus é Deus. Independente do que cada um falar, do que cada um pensar, Deus é Deus. Ele era, Ele é, Ele será Deus. O poder dele é dele. Homem algum pode mudar nada. Mas o que nós temos que enxergar é o seguinte, que nós precisamos ter admiração, respeito,
confiança em nosso Deus. Então, quando alguém falar alguma coisa que tentar diminuir o seu Deus, você vá e coloque para a pessoa quem é o seu Deus. Não numa de defender o seu Deus, mas de mostrar que você é grato, porque você serve a um Deus que cuida de você, um Deus que é supremo, um Deus que é poderoso. E nessa fala aqui de Davi, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi aqui já começou a mudar a história. Se não tinha um valente, se não tinha um corajoso, se não tinha um homem para enfrentar Golias, agora já tinha. Pela fala dele, Davi já estava definindo aquela história. E eu te digo, Davi não estava entrando ali para perder, não. Davi não entrou nessa história para perder. Davi entrou nessa história para ganhar. Outra coisa, quando você enfrentar esse gigante que está tentando te aprisionar, que está tentando atrapalhar a sua vida, você tem que entrar nessa luta sabendo que você está entrando para vencer, não é para perder. Você está entrando nessa luta para vencer. E mais à frente, no versículo 28, o irmão de Davi repreende ele. Fala assim: ouvindo o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. O que é interessante pegar nesse trecho aqui do irmão de Davi? Porque muitas vezes, irmãos, quando você quiser enfrentar o gigante, vai aparecer pessoas dizendo para você desistir. Vai aparecer pessoas dizendo que você não vai conseguir. A posição desse irmão de Davi aqui pode ter várias vertentes. De repente, não sei, de repente até uma certa inveja, porque ele não se colocou para enfrentar Golias. Ele não se colocou. E ele repreendeu Davi. Davi estava ali, na verdade, cumprindo uma ordem do pai. O pai de Davi pediu que ele fosse ali para ter notícia dos outros filhos. Então Davi não estava ali de brincadeira, Davi não foi ali à toa. Ele foi cumprindo algo que o pai dele solicitou a ele, uma ordem. E aí você precisa estar atento para não te tirarem do teu foco. Porque muitas vezes vão chegar para você de repente e falar assim: você vai enfrentar esse gigante? Quem é você? Ele é muito maior do que você. É melhor deixar como está. É melhor você se esconder e fazer de conta que o gigante não vai te ver. Fica quietinho. Isso não é para você. Você não tem como resolver essa história. Mas eu te digo, não perca o foco nunca. Não deixe que as pessoas digam que você não pode, que não vai resolver. Clame ao Senhor, enfrente o gigante. Continuando aqui, o versículo 30 diz: desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Eu vejo aqui como Davi trazendo uma palavra de ânimo, porque ele falava, para ninguém desfalecer o coração.
E é muito importante, nesses momentos de dificuldade, que tem que enfrentar o gigante, você estar animado. Porque se você não estiver animado para enfrentar o gigante, você não vai conseguir. Não se vence um gigante, não se vence uma guerra se você entra desanimado, se você entra sem forças. E aqui Davi, ele tinha ânimo. Importante isso, você ter ânimo. E até usar o seu ânimo, muitas vezes, para ajudar outras pessoas que precisam enfrentar gigantes e que precisam de uma palavra de ânimo. Continuando aqui, versículo 33. Porém Saul disse a Davi contra o filisteu: não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Nós vemos aqui que Davi já era acostumado com lutas. Ele tinha vencido um leão, tinha vencido um urso. E nós vemos assim que ele agora ia enfrentar o gigante. Se nós olharmos, levando para a nossa situação de problemas, de dificuldades, Davi já tinha enfrentado outras dificuldades. E eu quero te dizer, meus irmãos, quanto mais você enfrentar os gigantes, mais você vai ter condições de enfrentar outros. Porque Davi aqui ele estava exercendo uma posição de fé. E essa posição de fé tem que ser exercida por você, por mim, quando nós tivermos que enfrentar os gigantes. Chegarmos até ele com uma posição de fé, chegarmos até ele com ousadia e mostrarmos quem é o nosso Deus e mostrarmos onde está a nossa confiança. É muito importante essa fé. E aí, assim como Davi enfrentou o leão, enfrentou o urso, eu quero dizer, quantos leões e ursos você também já enfrentou? Creio que muitos, assim como eu já enfrentei. E nós tivemos o que naquela época? Fé. Como hoje temos que ter a mesma coisa, fé. E cada vez que nós derrotarmos um gigante, vai aparecer outro. Por quê? A nossa vida não é um mar de rosas. E foi falado por Jesus que neste mundo nós teríamos aflições. Mas Jesus falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós também venceremos. Mas é importante que para você vencer o gigante, que você exerça fé. Sem fé, você não vai conseguir vencer. E você precisa ter fé em quem? No Deus Todo-Poderoso, no Deus que cuida de você, no Deus majestoso que grandes coisas faz pela tua vida, pela minha vida. No versículo 38 diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. A armadura de Saul não servia para Davi. A armadura de Saul era pesada. Davi quase não conseguia nem andar com aquilo. Como que ele ia querer vencer o gigante com uma armadura que atrapalhava até com que ele se locomovesse? E aqui fica outro ensinamento. Use
suas armas espirituais. Você tem as suas armas. Elas têm que ser usadas. Você não pode querer usar as armas de outros. Você tem que usar as suas. Uma das armas que você tem, poderosíssima, é a oração. Outros podem até estar orando por você. Outros podem estar até te ajudando a vencer esses gigantes. Mas é importante que você saiba o seguinte, que você precisa usar as suas armas. Use suas armas. Ore, jejue, se coloque aos pés do Senhor, chore com o Senhor, porque você sabe que usando as armas certas, esse gigante vai ser derrotado na sua vida. Agora, não tente usar armas que não servem para você. Muitas vezes, o mundo pode até te oferecer armas para você derrotar um gigante, derrotar uma situação. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que se as suas armas não são armas que estão debaixo do querer do Senhor, são armas que não servem. Você é do Senhor. Então você precisa usar as armas espirituais. Não use armas humanas que podem te colocar numa enrascada, numa situação difícil. Não use armas que podem agradar a Satanás e desagradar ao Senhor. Porque você precisa derrotar o gigante, sim, mas com a direção do Senhor, com o agir do Senhor. Aí quando você derrotar o gigante, você vai se alegrar e você vai ter júbilo e você não vai dever nada para ninguém que te possa te trazer peso. Você vai ter um coração grato ao Senhor, porque você usou as armas espirituais que agradaram ao Senhor. Continuando aqui no versículo 40, fala assim: tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. É interessante que fala aqui no versículo 43 que o filisteu amaldiçoou a Davi. E é interessante como nós entendemos que nenhuma maldição que é lançada sobre nós, ela vem sobre nossas vidas e ela atua em nossas vidas, porque nós temos um Deus que rejeita as maldições, um Deus que cuida de nós. Então, irmãos, faça como Davi. Davi não deu a mínima importância para aquelas maldições que foram jogadas sobre ele. E muitas vezes tem irmãos que têm dificuldade de derrotar o gigante, porque fica ouvindo maldições. E toma aquilo como uma verdade, como uma coisa preciosa, quando ele deveria se lembrar que existe um Deus poderoso e que blinda as nossas vidas
de toda e qualquer maldição. Davi ignorou e foi em frente. E Davi disse a ele, né? Vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi aqui mais uma vez mostrou que ele não tinha medo do gigante. Ele foi para a luta. Ele partiu para a luta. Ele foi com as suas armas, com as suas pedras, coisa que alguns falariam assim, ele vai perder feio. Mas o Senhor sabia que Davi ia ganhar. Davi sabia que ele ia ganhar também, porque ele tinha fé. Irmãos, fé é uma coisa que muitas vezes não dá para explicar, parece loucura para muitos. Mas a pessoa, quando tem fé, quando ela tem uma certeza que Deus está na história, ele se torna um gigante. E eu acho que interiormente muitos olhariam Golias assim, mas interiormente eu creio que Davi olhava Golias assim. Golias estava abaixo de Davi. O sentimento que eu entendo que Davi tinha era esse. Ele não olhava o tamanho de Golias, ele olhava o tamanho do seu Deus. É importante você mostrar para o gigante também que você não tem medo. Mostre que você não tem medo. Mostre a ele o tamanho do seu Deus. Quando o gigante quiser crescer, você mostra a ele o tamanho do seu Deus, que cuida de você, que está presente, que está fazendo grandes e preciosas coisas sobre a sua vida. Aí Davi foi para cima, foi para a luta, para vencer. E no versículo 48 diz assim: sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Os filisteus perderam o seu herói, que era Golias. Agora, eu te digo, quem é o herói de Davi? Quem é o herói de Davi? É o Deus Todo-Poderoso. Davi sabia em quem estava confiando. Davi teve confiança no Senhor para enfrentar aquele Golias, para enfrentar aquele gigante, para botar ele no devido lugar dele. E com a fé dele, com a confiança, ele abençoou um povo e abençoou muito a vida dele. Agora eu quero falar uma coisa para vocês importante. Davi fez a parte dele na batalha. Deus abençoou, sim. Mas Davi resolveu enfrentar o gigante. Davi resolveu ir para a luta. Davi confiou. A parte que cabia a Deus fazer, ele fez. Agora a parte que cabia a Davi fazer, foi Davi que fez. Deus não vai fazer a sua parte, meu irmão. Deus não vai fazer a minha parte na hora de enfrentar o gigante, não. Nós teremos que fazer a nossa parte. E como faremos isso? Reconhecendo primeiro que o gigante não é tão alto,
não é tão grande. Reconhecendo que temos que ter fé, que temos que ter atitude, que temos que partir para cima, que temos que encarar o gigante e colocar ele no lugar dele e mostrar ao gigante o tamanho do nosso Deus. E temos que estar atentos, porque quando vier palavras igual do irmão de Davi, para tirá-lo do seu foco, que você esteja atento, que você não aceite, que você não seja um derrotado, que você não entre para enfrentar o gigante como um derrotado, mas entre como Davi. Em nenhum momento Davi falou de perder. Em nenhum momento Davi teve dúvida. E Davi foi com as armas certas, as armas que ele tinha para usar e para vencer. E do mesmo modo, meu irmão, use as armas certas. Não aceite armas que o mundo oferece, use as armas do Senhor. Seja ético, lute, vença, mas vença debaixo da bênção do Senhor, porque senão a vitória é uma vitória que não vai ter graça, é uma vitória que no futuro pode te trazer problemas. Os gigantes precisam ser derrotados sim, na minha vida, na sua vida, mas de acordo com o que o Senhor tem. Ore, jejue, clame, chore ao Senhor e você vai ter vitória. E aí eu quero te dizer o seguinte, quando você derrotar esse gigante, aí quando você vê vai aparecer outro. E você vai ter que agir do mesmo modo. E depois quando você vê aparece um outro. E você vai agir do mesmo modo. E cada vez que aparecer um gigante, você vai ter que ter todas essas características que Davi tinha, para que você possa ir em frente e vencer. Eu não sei qual o gigante que você está enfrentando nesse momento, mas seja qual for, você vai olhar para ele desse modo, vendo que ele é muito menor do que o seu Deus. E aí você olha para o seu Deus que está lá em cima e pensa o quanto ele é maravilhoso. Olha que diferença de tamanho tem o nosso Deus, o gigante. O nosso Deus, nós nem conseguimos medir o tamanho dele. Qual o tamanho dele? Talvez o tamanho dele que você consiga imaginar seja de acordo com o tamanho da sua fé. Não deixe Deus ser pequeno na sua vida não, meu irmão. Não deixe não. Deus é grande, é majestoso, é maravilhoso. Que você possa estar sempre colocando o gigante menor do que ele é. Não é ignorar. Se o problema existe, ele tem que ser enfrentado e ele tem que ser resolvido. Mas eu te digo, não é ignorar e fazer de conta que o problema não existe, não é isso não. Mas é você torná-lo ele menor, porque ficará mais fácil de você resolver. E enxergar o seu Deus como o Deus maravilhoso, eterno e supremo. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque nada nos impediu de chegar até aqui. Louvado e engrandecido seja o teu nome, porque todos os equipamentos estão funcionando para essa gravação. Louvado e engrandecido seja o teu nome, porque nós temos energia para a gravação. Nós temos os equipamentos funcionando. Louvado e engrandecido seja o teu nome, por essa oportunidade de gravar essa palavra e dessa palavra chegar a tantas pessoas neste momento que estão precisando dessa palavra. Senhor, muitas pessoas precisam vencer o gigante. E eu te suplico, Senhor, Espírito Santo querido, amado, adorado, onde essa palavra chegar, que chegue o teu poder, a tua autoridade ali. E que todos os irmãos que estão precisando vencer um gigante ou vários gigantes,
que sintam através dessa palavra que eles têm a plena condição de vencer, que eles tenham convicção de que eles podem vencer 1, 2, 10 gigantes, quantos aparecerem, porque assim como Davi, Senhor, eu clamo neste dia, Senhor, para que haja intrepidez na vida dos meus irmãos, para que haja ousadia, para que o Teu Espírito Santo esteja guiando, trazendo intrepidez, ousadia, coragem, força, ânimo, para que meus irmãos se coloquem sim como guerreiros valorosos na presença do Senhor, como guerreiros, Senhor, que não abaixam a cabeça para o inimigo, como guerreiros que olham o seu inimigo, o gigante, como um gigante pequeno, como um gigante que não pode vencê-lo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por tudo que fez lá na vida de Davi naquele momento. Louvado e engrandecido seja o Deus que faz nas nossas vidas. Senhor, assim como Davi, nós queremos derrotar quantos gigantes aparecerem e derrotaremos um por um, crendo no Teu poder, crendo na Tua autoridade. Nós não desanimamos, nós não murmuraremos, nós sabemos em quem a nossa confiança está. Senhor, assim como Davi confiou em Ti e teve fé, nós também confiamos em Ti e temos fé, Senhor, que os gigantes cairão um por um. Ajuda-nos, Senhor, guia-nos, Espírito Santo, renova as nossas forças a cada amanhecer, mas nós cremos, Senhor, que nenhum gigante vai nos afastar de Ti, que nenhum gigante vai nos derrubar, mas pelo contrário, Senhor, crendo em Ti, nós derrotaremos um por um, usando as Suas armas, Senhor. Não queremos usar as armas do mundo, Senhor, armas do mundo que muitas vezes podem ajudar a derrotar os gigantes, mas são armas pecaminosas, armas que trarão problemas para as nossas vidas. Nós queremos as Suas armas. Senhor, que cada um de nós que colocar uma oração para Ti, em relação a gigantes para serem derrotados, para serem derrubados, eu creio que nenhum de nós ficará sem resposta. Louvado seja o nosso Deus que nos ajuda a derrotar os gigantes. Senhor, a nossa parte nós faremos, exerceremos fé, confiança, mas a parte que não nos cabe, Senhor, estar com o Senhor, para o Senhor fazer, para o Senhor agir. E nós dizemos, Senhor, que confiamos plenamente no Teu poder, na Tua autoridade, na Tua majestade. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu já Te agradeço, porque eu creio que essa palavra vai surtir efeito. Eu creio que em cada lar que chegar essa palavra, pessoas serão tocadas e orarão, e os gigantes cairão, e tudo será para a honra e glória do Teu santo nome, para que Seu nome seja exaltado, para que Seu nome seja glorificado, porque Tu és o Deus de Israel, Tu és o nosso Deus, que nós amamos e a quem nós aprendemos a servir e a confiar. Ajuda-nos, Senhor, capacita-nos a cada dia e que nós possamos testemunhar do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua misericórdia sobre nossas vidas, porque não ficará um gigante de pé, e venham quantos vierem, nós usaremos as mesmas armas e teremos o mesmo Deus para nos ajudar, para que eles caiam um por um. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de hoje era essa, que você esteja atento. Vai para cima desse gigante que está te atormentando, enfrenta, creia no Senhor e você vai ter vitória. E quando aparecer um outro, use das mesmas armas, vai para frente, enfrenta e terá vitória. Eu creio que nenhuma palavra é trazida aqui sem a direção do Espírito Santo
E eu creio que muita gente nesse momento está precisando ouvir isso. Não sei qual o gigante que você está enfrentando, mas eu sei que ele é pequeno perante o tamanho do seu Deus, do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então eu te digo, vá em frente, lute, faça a sua parte, que Deus fará dele. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo haja poderosamente na sua vida. Deus te abençoe e te guarda e vai para a luta.